Bom dia, bom dia. Vamos regular aqui. Alô, alô, bom dia. Bom dia. Papais que estão aqui, levanta a mão. Opa, parabéns, viu? Parabéns pelo nosso dia. Hoje é um dia especial, não é porque é o dia dos pais, é porque é o dia do Senhor. Ele é o nosso Pai, é o maior, né? Glória a Deus por isso. Essa semana, nós perdemos a senhora Cune. Ela é sogra do pastor Carlinhos Oyama. Também perdemos o senhor Manuel, pai do Roberto. Márcio. Roberta, né? Era duro, hein? Márcia e Roberto. Aí ia ser duro, hein? Vai chegando uma idade, a coisa complica. Mas hoje, também com gratidão lembrando, mas também com um buraco. Porque nesse dia dos pais, sem ele. Mas a presença de Deus conforta os nossos corações, né? A mãe, a esposa está aqui conosco, uma grata alegria. Nós gostaríamos de que esse momento, nesse culto, a gente pudesse, claro, é dia dos pais, né? Nós gostaríamos de falar para os pais. E também, quando fala pais, é pai e mãe, viu? Sabe por quê? Porque às vezes a gente vai falar alguma coisa, aí a esposa... Tá vendo? Tá vendo? Já estou falando para você, faz tempo. Escuta o pastor. Ainda bem que aqui não tem ninguém assim, nenhuma mãe assim, né? Maravilha. Então, hoje gostaria de falar para os pais e também gostaria de falar para as mães também. Claro, né? Os filhos, porque nós fazemos esse conjunto. E a minha oração é que o Espírito Santo fale a todos nós nesta manhã. Muito bem. Abra sua Bíblia no livro de Salmo, o Salmo número 26. Esse salmo aqui é um salmo fantástico. Vocês têm percebido que todo o texto que a gente vai pregar é sempre fantástico? Porque quando ele fala no nosso coração, é algo fantástico. Então, a minha oração é que assim como falou o meu coração, possa falar muito mais ao teu. Salmo 26, me permita, são 12 versículos, eu vou ler aqui. Se você pode me acompanhar bem, se você pelo menos escute aqui. Salmo de Davi. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta e louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com o dos pecadores, nem a minha vida com o dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos.
Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei ao Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, tua presença conosco, a presença do Espírito Santo conosco, ministra, Senhor, aos nossos corações, através dessa tua palavra, e, ó Deus, saiamos daqui movidos, motivados, tocados pelo teu Espírito Santo. Obrigado, ó Deus, também aos pais que aqui estão presentes, louvamos o teu nome, isso também, essa palavra possa servir de encorajamento, é o que nós te pedimos, agradecemos no nome de Jesus. Jesus, amém. Muito bem. Eu tenho assim um certo trauma, Dia das Mães e Dia dos Pais, essa história é bem antiga, mas hoje, em comemoração ao nosso dia, eu gostaria que, papai, você hoje fosse abençoado. Não pelo presente, não sei se os filhos planejaram, vai comer fora, né? Não sei. Mas mais do que isso, gostaria que a sua vida fosse tremendamente abençoada por Deus. Por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande. A gente não consegue dimensionar. Então, quem já é avô e já passou por essa experiência de criar os filhos, sabe um pouquinho o que é isso. Então, mais do que qualquer outra coisa, muito, muito, muito legal a gente ser ministrado por Deus e Deus falar ao teu coração. Então eu pensei o seguinte, que tal os pais que estão aqui, e se os filhos estiverem, você orar por ele. Quem estiver aqui. Pastor, nossa, faz tempo que eu não oro, eu nem sei orar direito. Uma oração mais ou menos assim, bem curtinho. Senhor Jesus, abençoa meu papai. Só isso. Talvez seu pai não esteja aqui. Mora talvez longe, tem talvez algum problema de enfermidade, não pôde estar aqui. Se tem alguém assim, dá um jeito e dá uma ligada. Mas o que você vai falar? Parabéns, né? Mas dá uma ligada e fala uma palavra que vai encorajar o coração dele. Uma palavra de gratidão. Tipo alguma coisa assim. Nós orientais não temos muito esse costume, né? Mas vamos passar por cima disso? Experimenta. Liga para ele, papai, o senhor sabe de uma coisa? Eu amo você. Só isso. Agora, se tem pessoas aqui, eu sei que tem, que os pais já partiram. Então, o desafio que eu gostaria de fazer para vocês, você fala com Deus, ora para Deus. Senhor, muito obrigado pelo meu pai. Talvez ele foi um pai duro. Talvez falou coisas que machucou teu coração. Talvez ficou mágoas. Mas não tem problema. Porque era aquilo que ele podia dar. Quem sabe teus filhos vão ter problema, vão ter mágoa, porque às vezes a gente foi desse jeito ou daquele jeito. Mas não deixa o teu coração ficar, como é que é mesmo, Beth? Peludo. Essa expressão betiana. Coração da Cris também. Deixar o coração peludo. Mesmo que às vezes tenha alguma coisa, vá na direção de dar uma nota de louvor. Senhor, apesar de tudo, meu pai fez o que ele pôde fazer e eu quero te agradecer.
tenho certeza que o coração nosso muda. Porque é duro a gente caminhar com esse peso. Então, quem tem filhos aqui, o pai está aqui, eu vou desafiar, a gente vai ter uns 5 minutinhos aí, você vai lá perto e você vai orar por ele. Se não tem filhos aqui, mas você está aqui, se a esposa tiver, ora por ele. E se o pai não estiver aqui, tarefinha para casa, liga para ele, hoje, liga para ele. E se já partiu, você dá um passo de fé. Dá um passo. Jesus, apesar de tudo, muito obrigado pelo meu pai. Vamos fazer isso? 5 minutinhos. Pode ser? Levanta do seu lugar. E vou dizer assim, se você vê um pai aí que está meio largadão, e você é filho, chega perto dele. E você ora e abençoa. Tá? Hã? 5 minutinhos, vamos lá, rapidinho. Homem íntegro. Esse é o tema da mensagem de hoje. Salmo 26 é um salmo, é uma oração aqui, uma profunda oração, uma sincera oração feita pelo salmista, pelo rei Davi. Quando eu olho essa oração, eu peço sempre para Deus, Deus me ensina a orar. Você já orou alguma vez assim? Então, nesta manhã nós vamos meditar rapidamente nela e
Vamos aprender. Homem íntegro, ele se deleita na presença de Deus. O assunto principal aqui desse salmo, Salmo 26, gira em torno dos versículos 6, 7 e 8. Vamos lá dar uma olhadinha. 26, 6, 7 e 8. Fala assim: lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Aqui, nesse salmo e nesses 3 versículos, fala da grande satisfação, do grande deleite que Davi sentia ao estar na presença do Senhor. Olha só, essas palavras, assim, não é uma palavra que a gente usa muito. Aqui, ele se deleitava na presença de Deus. Percebemos, irmãos, aqui, que as escolhas feitas definem o nível de louvor e adoração que nós damos a Deus. Olha só que interessante. O que eu e você nós escolhemos está intimamente ligado ao nível o qual a gente adora, a gente louva a Deus. Olha só o versículo 1 e versículo 2 e versículo 3. Começa esse salmo desse jeito: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Aqui existem declarações que nós precisamos perceber. Está aqui, de maneira bem clara, que o homem, segundo o coração de Deus, não tem nada a esconder para Deus. Irmãos, esse negócio de se esconder existe já, desde Adão. Vocês se lembram lá em Gênesis? Adão pecou. E olha só, é um cabeção, né? Foi querer se esconder de Deus. Olha. E o pior, atrás da árvore. Então, esse negócio de se esconder, está lá desde Adão. A gente às vezes acha assim meio engraçado. Mas às vezes, ou muitas vezes, estamos fazendo a mesma coisa. Querendo se esconder de Deus. Não tem um texto que diz: se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está Ele. Se eu faço nos mais altos céus, lá está também. Essa é uma oração que todo filho de Deus poderia fazer. O versículo 1 mostra uma característica do homem Davi. Um homem assim, com essa convicção no coração, não tem que temer nada. A única coisa que deve temer é não ter a presença do Senhor em sua vida. É a única coisa que precisa temer. O restante, olha só: faze-me justiça, Senhor. O que ele está dizendo? Não é minha justiça, o Senhor faça. Porque quando a gente vai fazer a nossa própria justiça, o que vai junto com isso? Vai sentimento. E que tipo de sentimento? Raiva, ódio.
Então, quando nós vamos fazer a nossa justiça, vai misturado tudo isso. Então, não fica uma justiça justa. Por isso, o salmista, faz-me justiça, Senhor. E olha só o que ele fala: pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Alguém aqui já alguma vez vacilou? Alguma vez você falou com Deus e você, depois de ter falado com Deus, pensou assim: será que Ele vai me atender? Vocês conhecem aquela história? Não tem um texto na Bíblia que fala: se a gente orar com fé, se tiver uma montanha, diz que vai retirar essa montanha? Aí tinha um senhorzinho que disse que tinha um sítio lá, ele abria a janela da casa, sempre aquela montanha na frente da casa dele. E ele queria ver o sol nascer. E ele leu esse texto e falou assim para Deus: Deus, amanhã cedo eu vou acordar. O Senhor vai tirar aquela montanha, porque eu quero ver o sol nascer, bem ali no horizonte. Aí, olha só. De manhã cedo ele acorda, primeira coisa que ele faz, ele abre. E sabe o que aconteceu? Você sabe? A montanha estava lá. Sabe o que ele falou? Eu sabia que não ia sair essa montanha. Quando a gente confia no Senhor, essa é a palavra do salmista. Confia no Senhor sem titubear, sem vacilar. Fantástico isso. Essa era a marca de Davi. Tanto é que ele faz essa expressão. Esse era o temor dele. Ele não queria de maneira alguma perder a presença de Deus na vida dele. Podia perder tudo, mas a presença de Deus, não. Será que aqui entre nós tem algum salmista perdendo a presença do Senhor? Ou a presença do Senhor está sendo substituída por alguma outra coisa? Esse clamor, olha só o versículo 2, olha só, eu fico assim, muito admirado, para uma pessoa na presença de Deus, falar isso para Deus. Olha só, examina-me, Senhor, prova-me, sonda o coração e os pensamentos. Você tem coragem de fazer isso? Uma vez no acampamento, eu estava falando para os jovens, aí falando sobre, esse texto é o mesmo do Salmo 139, tem até uma música, né? Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aí estava falando para os jovens, aí todo mundo, né? Ah, claro, né? Para Deus, eu não tenho, vou pedir para Ele me sondar, tal. Aí eu falei assim, o seguinte, vou falar para você, se o pastor Luiz inventasse uma máquina, que quando você entra na frente dela, ela projeta toda a tua vida ali na parede. O que você pensou, o que você fez, tal, lá no recôndito secreto. Você teria coragem de entrar? E aqueles que falaram que ia falar para Deus, falaram, e aí, vocês entrariam? Ia mostrar tudo. Você teria coragem de entrar? Olha só essa palavra do salmista. Examina-me, Senhor. Não é como alguns médicos de hoje, só olha assim, né, tal, pronto. Um examinar de Deus. E ele continua, e prova-me. Não é só um examinar, pode me provar. Ah, eu amo o Senhor, né? Se Ele me mandar eu para tal lugar, eu vou. Se Ele mandar para eu fazer isso, eu faço. Senhor, pode me provar.
E quando a gente ora assim, tenha certeza de uma coisa, Ele prova. Sabe por que Ele prova? Para te aquilatar cada vez mais. Quanto mais o ouro passa pelo fogo, ele é mais puro. E o salmista, sabendo disso, ele fala, prova-me, depois fala, sonda-me o coração. Lá em Salmo 139, essa sonda, quando ele fala, sonda-me, ó Deus, sabe o que significa? Aí eu fiz um paralelo. É como se fosse aquela sonda, tipo da Petrobras, que vai descobrir onde tem petróleo. Eles furam, colocam uma sonda na rocha, e aquela sonda, ela dá uma leitura de tudo que está ao redor. E o salmista está falando, Senhor, o Senhor pode me sondar, pode ir lá no fundo e ver o que tem ali. É esse pedido do salmista. Pode fazer isso. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me o coração, e não só o coração, mas os pensamentos. Este é o homem que se deleita na presença de Deus. Aí você fala, puxa vida, é possível? É possível. Para um homem como Davi falar isso. Ah, pastor, Davi é Davi, né? Davi era como eu e você. Frágil, pecador. Deus os usou. E Deus quer usar a tua vida também. Lutas que ele enfrentou, nós enfrentamos também. Mas ele tinha isso no seu coração. Ele não trocava por nada. Esse prazer, esse deleite de estar na presença de Deus, leva Davi a essa expressão. E confio no Senhor sem vacilar. E confio no Senhor sem vacilar. Aqui está um homem de caráter. Aqui está um homem leal. Versículos 4 e 5. Não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Vemos aqui a lealdade de Davi a Deus. Significa que Davi não se compactuava com os ímpios. O que é essa palavra se compactuar? Não é estar lá fazendo e concordando com o que os ímpios fazem. Não é estar lá fazendo a mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha, olha só o que diz o Salmo número 1. Volta um pouquinho lá, Salmo capítulo 1. Deixa eu ler para vocês aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Parece aquele texto aqui do Salmo 26, Davi andando ao redor do altar. Olha só o que diz esse salmo, que está muito intimamente a isso que ele está dizendo. Bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Percebe que tem uma sequência aqui? Não anda,
não se detém e não se assenta. Porque a tendência não é assim? Começa a andar, daqui a pouco para, está lá uma rodinha contando piadas, você vai lá, vai lá querer escutar, daqui a pouco você se assenta com eles. E se a gente não perceber, daqui a pouco está fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo. Davi era um homem coerente. Está aqui, o Salmo 1 é prova disso. Olha só, irmãos. Esse andar com Deus leva uma postura muito firme. Salmo 26, versículos 6 até 8, foi o que a gente leu. Lavo as mãos na inocência, assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Aqui está o motivo do deleite de Davi. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pai, eu vou repetir uma coisa que eu falei há muito tempo atrás. Pais, não traga os seus filhos, larga na porta da igreja e você vai embora. Não faça isso. Não terceirize os seus filhos. O salmista aqui diz que no seu deleite, uma coisa fantástica para ele, ele fala: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Como é importante o corpo de Cristo. E não só a gente estar junto. É bom estar junto, não é, irmãos? Quando eu estava frequentando a igreja, sabe uma coisa que eu gostava na igreja? Na verdade são duas coisas. Quando a gente era jovem, sabe o que era? Alguém quer adivinhar? É uma delas. Outra coisa, eu gostava das meninas bonitas da igreja. Mas quando tinha motiore, gente, é bom demais. Aqui no Natal da Igreja do Bosque, faz aquele, nossa, é bom demais. O ajuntamento de pratos, claro, cheio, né? Esse momento de a gente estar junto, não é só comida em si, né? Mas o momento de a gente estar junto. Como é bom, eu amo, Senhor, a habitação de tua casa. A gente teve aí no domingo o testemunho de várias pessoas. Eu assisti pelo YouTube. Nossa, como é gostoso a gente ouvir o que Deus está fazendo. Agora, não só isso, mas olha o que o salmista diz: e o lugar onde tua glória assiste. Se tudo isso está junto, é muito bom, muito gostoso. Quando a glória do Senhor está nesse lugar, melhor ainda. Porque sem isso, sabe o que vai acontecer? Nós vamos e corremos o risco de virar um pequeno clube. Quando a presença do Senhor está, quando a glória do Senhor assiste a congregação, irmãos, as coisas ficam diferentes. Era essa expressão do salmista, que quando ele fala que eu amo estar na presença, na habitação da sua casa, ele diz que anda ao redor até do altar. Davi, versículos 11 e 12,
Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Davi, ele não é um quebrador de promessa. É o estilo da vida dele, é assim: tenho andado, ando. Não era alguma coisa mais ou menos assim: um dia andarei na minha integridade. Tenho andado. Tenho andado na minha integridade. Para Davi, isso era vital e não poderia ser de outro jeito. Quando a gente olha essa expressão de Davi, ali havia um coração de dependência e de humildade. Olha só, livra-me, uma confissão de incapacidade. E outra, tem compaixão de mim. Quem é que fala um negócio desse? Tem compaixão de mim. Não é alguém que está dependente de alguém. Nessa curta oração nós vemos o clamor de Davi: faze-me justiça, examina-me, prova-me, sonda-me e livra-me e tem compaixão de mim. Esse é o conteúdo dessa oração no Salmo 26 de Davi. Pai, seja e lute, corra atrás de ser um homem íntegro, reto. Certamente um coração assim vai trazer uma tremenda diferença dentro da sua casa. Papai, claro, né? Mamãe também. Agora, para o pai, para o marido, exerça o sacerdócio que Deus deu a você. E vou dizer uma coisa, irmãos, isso vai trazer estabilidade espiritual dentro da tua casa. Não é se papai é perfeito. Pai, assuma o sacerdócio. É isso que Deus tem para você. Não é só trazer dinheiro para dentro de casa. Não é dar só os melhores cursos. Não é pagar toda a cabeleireira, pedicure e manicure da tua esposa toda semana. Não é só isso. Você é o líder espiritual dentro da tua casa. Exerça na dependência de Deus. Por isso que eu falo, às vezes, as esposas têm que ter muito cuidado, porque às vezes faz o papel do Espírito Santo. Não quer dizer que Deus não usa as esposas, usa. Mas cuidado, o marido é o cabeça. Já ouviu falar isso aí? Diz que o marido é a cabeça, a esposa é o pescoço. Vira a cabeça para onde quer. O homem é o líder espiritual do lar. Sabe por que muitas mulheres, muitas esposas começam a assumir esse papel? É porque o homem, que é a função dele, começa a deixar de lado isso. Vou repetir de novo. Pais, não tragam seus filhos e larguem na igreja. Talvez pensando assim, meus filhos é que precisam. Aí você vai jogar bola, vai jogar tênis. Ou vai para casa para descansar. Nada de errado em fazer isso. Mas olha só a inversão dos valores. Eu me lembro muito bem. Um dia, eu não lembro quando, mas eu lembro da situação. Um dia, me lembro dos filhos
do Márcio e da Roberta, que quando fez um apelo para aceitar Jesus, eles levantaram a mão. E eu vi que estavam no colo dos pais. E eu tenho certeza que o pai não deu um futucão. Aí, filho, tchum, tchum. Aquilo me impressionou. 2 crianças prestando atenção na palavra de Deus. E aquilo, de alguma forma, no entendimento dela, mexeu. E toma essa decisão. Pais, não joguem a responsabilidade para a igreja de formar seus filhos espiritualmente. Não faça isso. Pais, não terceirize o que é sua responsabilidade. Pais, não critique a liderança da igreja. Não critique a igreja na frente dos seus filhos e também por trás também. Porque os seus filhos escutam tudo. Não critique. Quando perceber alguma coisa, leve-os e junto com eles, ore. Ore pela igreja. Ore pela liderança. Porque aí, irmãos, nós interrompemos uma coisa maldita. Ah, papai, nossa, pai critica lá o pastor, critica a liderança, critica a igreja. Ele vai crescer, o que ele vai fazer? Mesma coisa. E quando a nossa família começa a olhar a atitude do pai, mesmo vendo que tem coisa que precisa melhorar, e o filho vê o pai de joelho orando, Senhor, abençoa, cuida, muda, faz uma tremenda diferença. Leve-os a orar. Ah, está faltando alguma coisa na igreja Holiness do Bosque? Irmãos, vou falar uma coisa para vocês, como pastor, eu acho que está faltando muita coisa. Leve-os a orar. E quando a gente ora, o Senhor que é da igreja, você crê que Ele ouve? E no tempo dEle, Ele vai abençoar. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Vocês estão sentindo falta daquele banco que tinha aqui? Alguém está sentindo? Eu estou sentindo. Eu acho muito bacana aquilo lá. Mas hoje a gente já acostumou, né? Porque dava uma certa limitação de espaço. A gente falava assim, vamos fazer grupinhos aí de 3, 4 para a gente orar. Você precisa ver a dificuldade. Se a gente olha com bons olhos, a nossa alma, a gente fica diferente. Se a gente é muito crítico, uma irmã falou assim, pastor, o senhor tirou todos os bancos da igreja. Olha só, né? Eu que tirei. É a síndrome de Adão, tem que culpar alguém, né? Falei, minha irmã, eu estou com tanta saudade. Falei assim, minha irmã, então nós vamos fazer o seguinte, está lá no porão, se você quiser, eu levo esse banco lá na tua casa, lá no apartamento, né? Mas olha, irmãos, se a gente toma uma atitude diferente, a gente sente falta tal, mas olha, ficou mais ágil, cabe mais gente, que bom. Então, a gente olhando positivamente, a coisa vai mudando, a nossa maneira de olhar e de pensar. Era isso que eu queria repartir com vocês. Papai, homem íntegro. Olha o desafio. E, quem sabe, a gente podia fazer essa oração que se encontra no versículo 1 e 2. Deixa eu repetir. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me
Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Amém? Vamos orar? Senhor, não é só uma palavra para os pais, mas esse desafio eu gostaria que pudesse cair no coração de cada um de nós e de cada pai que está presente aqui. Homem íntegro. Homem que se deleita na presença de Deus. Homem leal. E ajuda-nos, ó Deus, nessa oração que Davi faz, também a gente orar. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor abençoe cada pai aqui, nas suas lutas, nas suas dificuldades. Oh Deus, o Senhor seja presente e coloca firmado no coração de cada um essa firmeza de confiar no Senhor sem vacilar. Obrigado a Deus, tua bênção, teu cuidado, acompanhe cada um, cada família representada aqui. É o que nós te pedimos, nós agradecemos, no nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Tarefinha para casa. Olha o Salmo 26 e ora esses 2 versículos. A hora que você for orar e engasgar, fala assim: Senhor, me ajuda. Eu quero ser como esse salmista Davi. Vamos ficar de pé?